E aí, vamos explicar pro pessoal, né? Porque eu também sempre falo disso, o pessoal fala, não acredito e tal. Ia voar numa determinada época lá. E aí deu toda aquela confusão, né? Não deu certo, Uma teve o acidente confusão. da Colômbia. Teve o acidente primeiro, né? Depois a gente fala do acidente. Mas aí teve o lance do Brasil, né? Ser expulso, né? Quase que foi expulso. Isso aí em 2002. O que acontece? O Brasil, quando ele fez o acordo de participação na Estação Espacial, para sendo o 16º país, vamos dizer, na participação, o Brasil tinha a obrigação, vamos dizer assim, de contribuir com a Estação Espacial com 6 partes seriam construídas pelo Brasil, tanto faz no Brasil, né? O Brasil, o pessoal fala, o Brasil tem que pagar para ela. Não, o Brasil não tinha que pagar, não, ele tinha que entregar as peças feitas, né? Para a estação, o recurso, para o complexo, o recurso de pagar $100 milhões, custava $120 milhões essas peças, estimados, né? $120 milhões num complexo de mais de 100 bilhões, tipo assim, não ia fazer muita diferença. Essa não é a ideia. A ideia era entregar peças, porque fazendo essas peças no Brasil, construindo, desenvolvendo, projetando, isso dá também um ganho para a indústria brasileira. Tecnologia, troca, tudo, né? Você troca tecnologia e mais. Essas empresas passam a ser qualificadas para fazer exportações de componentes. Quando você precisar do complexo lá ou de outras aplicações dos países que participam, eu preciso de um sistema que faça, por exemplo, a exposição, como era o Express Pilot, né? A exposição devia ser uma peça mais ou menos um pouco maior que isso, a mesa aqui, né? Para fazer a exposição de experimentos no setor, na parte de fora. Né? Bom, tem uma série de componentes. Uma hora que precisa fazer, tem aquela empresa do Brasil que faz essa parte, compra deles. Ou seja, para a indústria é muito bom isso também. A empresa que seria, vamos dizer assim, o líder aqui, né, do projeto seria a Embraer, comandado pelo INPE, né? O INPE era o gerente geral, e a Embraer o contratante principal. Né? Assim, quem executar, né? Que pode contratar outras empresas e tal. Mas aí, quando a Embraer fez os cálculos lá dela, o valor, ela falou assim, o valor é muito baixo. Então, de 120, eles queriam 300 milhões. A agência espacial falou, não tem recurso para pagar isso. Eu tenho 120 alocado. Né? E não dá, é serviço público, eu sei exatamente, não dá para você fazer isso. Aí ficou aquela discussão, faz, não faz? Na minha opinião, acho que deveria ter feito assim, olha, o que dá para fazer com 120 milhões? Vamos fazer qualquer coisa só para ir, dá para fazer, né? o Express Pilot, né? Faz e aí entrega aquele lá. Mas ficou essa discussão, acabou não dando certo. E nesse meio tempo, o senhor estava onde? Estava em Houston, eu estava lá, fiz o treinamento, isso aí. Eu cheguei lá em 98, terminei em 2000. Mas aí você não tinha contato nenhum com essa parte? Não, essa parte administrativa não, era a parte operacional. Lá treinando né? a vida de astronauta. A vida de astronauta ali. A única coisa que eu fazia era participar como representante técnico do Brasil nas reuniões ali. E, basicamente, eu tinha que repassar um liaison ali, vamos dizer assim, eu tinha que repassar as informações que me davam. Nossa. E chegou no começo, né? Eu comecei a participar das reuniões lá do grupo, né? Dos países, você senta lá na mesa, tal. Cada um vem falando, dando o status da participação. Então, o Brasil tem esse status, como é que está lá? Aí no começo falou, olha, não, está sendo desenvolvido, está o contrato sendo feito, lembra? Então no começo estava normal, depois começou a ficar chato, porque eu não tinha o que falar. Tipo situação, assim, né? Não andou nada, tipo assim, não andava a coisa. E ficou muito ruim esse ponto. Hoje eu posso falar, eu fui chefe da agência espacial agora, então, mas não andava. Chegou num certo momento, aí teve a questão do acidente da Colômbia em 2003, e teve o acidente no mesmo ano do VLS aqui em Brasil também. Então, da Colômbia foi em fevereiro, do VLS foi em agosto. E foi um ano terrível, 2003, para isso. 2004, e o Brasil estava basicamente... O que manteve o Brasil lá foi muito... É difícil falar isso, mas eu conversei muito lá para... Considera um pouco, tipo assim, como eu estava ali dentro... Eu tinha uma boa credibilidade técnica ali dentro, então a gente conseguiu manter um pouco mais ali o Brasil lá dentro. Mas não dá para segurar para sempre, de fora falando, né? Você tem que ter alguma coisa prática. Né? Aí, como eu vi que não dava para fazer, com 120 não ia dar, aí eu falei assim,
vamos mudar esse contexto aí, né? Aí vai o Dr. Mussi também ajudou muito aqui na agência espacial. Vamos mudar, vamos renegociar. Em vez dessas 6 partes, né? Eu nem lembro mais de cabeça essas partes, eram 6 delas. O Express Pilot era o primeiro que tinha que entregar, por isso que eu lembro mais, né? Tinha uma janela de observação e outras coisas. E eu falei, vamos mudar para coisas mais, né? Vamos fazer 45 ou 46 plataformas adaptadoras. Então, são plataformas pequenas que dá para fazer com usinagem de precisão, etc. Não precisa de muita tecnologia para fazer, mas, em todo caso, mantinha a participação. E estava no valor. Mesmo assim, não andou a indústria. Aí chegou uma hora que eu vim ao Brasil, eu comecei a vir para o Brasil preocupado com isso. Aí você começou a se interagir do que estava acontecendo, porque a sua situação lá estava ficando complicada, Estava complicado. O pessoal queria tirar o Brasil lá e o pessoal aqui estava querendo sair da cooperação. Então, eu falei, eu vou ter que manter esse link. Né? Então, eu vinha muito para cá para manter isso. Foi aí que os deputados e ajudaram bastante, entre eles o presidente Bolsonaro. Eu conheci ele nessa época. Na verdade, conheci, né? Em 2001, numa outra visita, mas ele foi um dos que ajudaram bastante nessa situação. Né? E, com isso, o que aconteceu? Quando eu vi que a coisa não ia ter jeito, aí o ministro que estava na época lá, no Ministério, ele foi e cortou o orçamento do programa da Estação Espacial. Tinha aqueles 120 milhões, ele foi, cortou. Aí o pessoal do INPE, que era o Petrônio, na época responsável, o Petrônio, eu falei, pô, cortaram tudo, me deixaram R$200 na conta. Transferiram para o programa do Cibers. Sim, que é o satélite com a China, né? Aí eu, pô, e agora? E agora? Aí ele falou, bom, agora a gente vai ter que sair, vamos desmontar tudo. Eu falei, não, eu não desisto. Não é coisa fácil assim, não. Aí eu falei, quem poderia fazer as peças para a gente de graça? Ele, você está louco? Você não vai conseguir fazer de graça? Eu falei, pô, a gente pode tentar, não pode? O não a gente já tem. Vamos tentar. Aí eu fui lá na Fiesp. Olha só. Fiesp, para falar assim, pô, que isso é um aqui... negócio de indústria de São Paulo, É indústria. A maior parte das indústrias aeroespaciais estão em São Paulo e isso aí favorece a indústria, porque no momento que você constrói uma coisa para a estação, você ganha um selo de credibilidade que você pode exportar, vai produzir... Abre uma porta gigante para várias outras coisas. Para a indústria. Deixa eu ir lá conversar. Fui lá e falei com o Paulo Scaff na época lá. Olha só. Conversei com ele. A receptividade foi 100%. Olha só. Eu falei assim, pô, vamos ajudar assim nisso aí. Aí tinha o Luiz Carlos, o doutor Luiz Carlos, ele era o diretor-geral do Senai, na época. Chamou o Luiz Carlos, chamou o professor Espada, de lá também, que era responsável da Suíça brasileira também. Falei, gente, a gente não consegue fazer isso. E aí eu trouxe... A NASA me autorizou a trazer coisas que realmente não faz. Eu trouxe o projeto na mão, num papel e num pendrive, lá, num disco. Um disco era pendrive, um disquete, trouxe lá e colocamos assim, pô, dá para fazer isso aí? Não é tão difícil, é usinagem de precisão, tal. Tem que ser material marcado desde o começo, né? Quando você usa alumínio, essas coisas todas, não pode ser alumínio que comprei ali na loja, tem que ser traceable, que eles chamam, né? Desde o começo lá. Dá para fazer. Dá, conseguimos fazer tranquilo. O professor Espada, lá do Senai, ali, de Suíça brasileira, dá para fazer, e é bom. Eu falei assim, era interessante até trazer alguns alunos também, eu fui aluno do Senai, traz alguns alunos para participarem, a gente pega toda a parte de engenharia, mas eles participam junto ali, isso é um incentivo para eles, falam, estou construindo uma peça da estação espacial e tal. E mais, o Senai falou, a gente faz de graça. Era o que você queria ouvir, né? Eu queria. Você nem precisou falar. Eu saí de lá assim, né? Falei, a gente faz de graça, a gente compra, porque isso aí é bom também para a gente, é bom para a indústria, a gente faz de graça. Tinha visão, pelo menos, né? Pois é, visão estratégica, isso é importante ter, né? Então, foi o Paulo Scaff, o doutor Luiz Carlos, o professor Espada, a gente faz de graça, e montaram todos, a gente começou, fez a usinagem de algumas partes, assim por diante, aí a Agência Espacial, por alguma razão, tirou o motor de novo. Que caramba, hein? Aí eu falei, caramba, que situação, porque aí eles começaram a ver que não tinha voos, o ônibus espacial tinha tido um acidente, tinha parado todos os voos lá, Ficou a agência alguns ficou anos assim, sem, né? blá, blá, aí conversou com a NASA, ajustou lá uma coisa, aí essa parte eu não acompanhei, quando eles fizeram lá por trás, né? Tipo assim, e aí, de repente, eu recebo uma ligação lá falando que eu ia voar com a Rússia, né? Aí eu falei, opa, como é que é? Mas não tem, você vai voar ano que vem. Eu falei, pô, como? Não tem voo aqui? Não, você vai voar com a Rússia.
E foi aí que foi feito essa triangulação, né? Agência Espacial, NASA, Rússia. Eu fui um dos primeiros astronautas do lado americano, vamos dizer assim, a voar com a Rússia. Isso. Então, no começo era raro isso aí. Hoje em dia, tipo assim, agora começou a aparecer, né? Agora voltou, mas passou uns anos, 10 anos pelo menos. Era só na Rússia, na Rússia, tal. E foi assim que eu fui parar na Rússia para fazer a missão. Mas olha que foi muito sufoco nesse meio do caminho, viu? Caramba, né?